Olá, muito bem-vindo ao Arrase no Enem. Eu tenho certeza que se você olhou com cuidado aquelas duas primeiras aulas e refez tudo que nós fizemos e fez os exercícios que eu estou deixando propostos no final das aulas, eu tenho certeza que você tem crescido. Eu tenho certeza que você vai, à medida que a gente for avançando nas aulas de revisão, você vai se sentir cada vez mais confiante com essa disciplina que é sim desafiadora, é para todos nós, mas que vale muito a pena estudar. É muito legal ser conhecedor de conceitos básicos que envolvem a natureza, que envolvem o nosso universo. E a física faz isso. A física tem essa função de nos fazer entender a natureza. Tá ok? Vamos adiante? Vamos dar uma olhadinha? A aula de hoje, eu quero que você já dê uma olhadinha. A gente vai discutir conceitos básicos de cinemática. Quem estuda cinemática é uma parte da mecânica. Quem estuda cinemática vai estudar o movimento pelo movimento. A gente não vai se preocupar do porquê que esses aviões estão voando. Claro, existem forças aplicadas sobre ele, mas nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos nos preocupar apenas com o porquê do movimento, sem me preocupar, como eu já disse, com as causas do movimento. Quando nós vamos estudar as causas do movimento, nós estaremos então na dinâmica e nós vamos estudar dentro da dinâmica o conceito de força. Não é o caso aqui. Eu não estou preocupado com o porquê desses aviões terem conseguido levantar voo. O que me interessa é que eles têm velocidade e que eles deslocam. Isso é bastante importante. Certo? Tranquilo? Vamos adiante. Então, como a aula é de conceitos básicos, a gente vai começar com a ideia do referencial. Isso é bastante importante porque não se analisa movimento sem que se adote um referencial. Eu preciso necessariamente de um referencial para afirmar se um corpo está ou não em movimento. Então, o referencial nada mais é do que um corpo que a gente escolheu e a partir do qual, em relação ao qual, a gente vai analisar o movimento de um determinado móvel. Eu já dou exemplos para vocês. Outra coisa importante é que não existe um referencial absoluto. O que seria o referencial absoluto? O referencial absoluto seria aquele que, a partir do qual eu, estando nele, pudesse observar tudo no universo em repouso, por exemplo. Não existe esse referencial onde, a partir da onde, eu observe todas as estrelas, todos os planetas, todas as luas, cometas e pareçam todos estar em repouso em relação a mim, certo? Então, quando eu digo que não há referencial absoluto, é porque não existe um referencial do qual eu possa afirmar que tudo está em repouso em relação a mim, certo? Tranquilo? Então, essa que é a ideia do referencial absoluto. Ele não existe, tá ok? Movimento e repouso dependem do referencial adotado. Então tem uma tirinha aí, uma chargezinha do Maurício de Souza, envolvendo com a Mônica, com o Cebolinha, o Cascão e o Chaveco, não é isso? Então eu imagino que o Cebolinha deva ter dito para a Mônica, me dá um embalo aqui, né, me embala nessa balança, como a gente diz. E a Mônica, que tem uma força desproporcional, foi empurrar o Cebolinha, que acabou colidindo com o Cascão, que acabou colidindo com o Chaveco, eles estão agora indo lá adiante, né? Então, essa é a charge, essa é a graça. Então, eu pergunto, em relação à Mônica, o Cascão está em movimento? A gente vai responder que sim, não é isso? A charge traz essa ideia de que os três estão em movimento em relação à Mônica. Mas veja que eu precisei estabelecer um referencial, eu precisei perguntar para vocês, olha, o Cascão está em movimento? Se eu fizer essa pergunta, está em movimento? Essa pergunta não está completa, porque você precisa perguntar para mim qual é o referencial. Se eu afirmasse solto assim, se eu chegasse para você e dissesse assim, bem solto, o Cascão está em movimento? Você não vai conseguir responder essa pergunta, ou não deveria nem tentar. Você deveria me devolver uma outra pergunta dizendo, certo, o Cascão está em movimento? Em relação a quê, professor? Você quer que eu responda em relação a qual referencial? Há necessidade de sempre se adotar um referencial. Então vamos voltar para a chargezinha. Então se eu olhar para o Cascão, eu digo assim, o Cascão está em movimento. Em relação a quem, professor? Em relação à Mônica. Em relação ao tronco da árvore. Verdade. Agora, será que o Cascão está em movimento em relação ao Cebolinha? Não, né? Hein? O Cascão está em movimento em relação ao Cebolinha? Não, eles estão andando juntos, eles estão indo juntos. O tempo está passando e a distância entre o Cebolinha e o Cascão não se altera, ou seja, eles estão indo juntos. Então, se a gente perguntasse na charge, Cebolinha, o Cascão tem movimento? Ele vai responder, não. Ele vai dizer, em relação a mim, não, porque o tempo está passando e ele está sempre à mesma distância de mim. O mesmo a gente pode falar do Chaveco. O Chaveco também está em repouso em relação ao Cebolinha. Também está em repouso em relação ao Cascão, se tomarmos o Cascão como referencial. E o Chaveco está em movimento em relação à Mônica, certo? E eu poderia dizer
que em relação ao Cebolinha, a Mônica está em movimento. Não, professor, a Mônica está parada lá no chão. Pera lá, olha o que você falou. Ela está parada em relação ao chão. Então, se você tomar o chão como referencial, a Mônica está parada. Mas se você tomar o Cebolinha como referencial, a Mônica tem movimento. Porque se o Cebolinha pudesse olhar para trás, eu sei que seria uma situação bem difícil ele fazer, né? Mas se ele pudesse olhar para trás, ele veria a Mônica se afastando dele. Concordam comigo? Vocês concordam? Se o Cebolinha pudesse virar e olhar lá para trás, ele veria a Mônica se afastando dele. Então ele diria, a Mônica está em movimento em relação a mim. Por mais que a Mônica esteja em repouso em relação ao chão, ela não está em repouso em relação ao Cebolinha. Certo? E aí eu te desafio, existe algum referencial no qual tudo que está nessa charge esteja em movimento? Vou voltar para a charge. Desafio, existe algum referencial para o qual tudo que está aí nessa charge esteja em movimento? Ora, me parece que eles estão na superfície do planeta Terra, não é isso? Então, em relação ao Sol, todos eles estão em movimento, porque a Terra se movimenta em relação ao Sol, a Terra translada ao Sol, não é isso? Então, eu poderia dizer que todos estão em movimento. Nossa, professor, mas a Mônica tem movimento em relação ao Sol? Sim. A Mônica está em relação ao Sol, está em relação a qualquer um dos três que está voando ali, né? O Cebolinha, o Cascão ou o Chaveco. Está clara essa ideia, gente, de referencial? É muito importante ao se estudar a situação de movimento ou repouso, adotar-se um referencial. Você precisa se referir a partir de qual referencial você está estudando o determinado movimento. Está clara essa ideia? Tudo bem? Vamos adiante? Vamos lá? O próximo conceito importante é o conceito de trajetória. Trajetória é uma linha imaginária formada por todos os pontos por onde o móvel passou. Então imaginem, eu falei da Terra transladando o Sol, olha ela aí, ó, né? Então imagine que a Terra, no seu movimento de rotação em torno do Sol, vá passando por esses vários, eu diria até infinitos pontos, em torno do Sol. Se você ligar todos esses pontos, você vai acabar desenhando a trajetória da Terra em torno do Sol, que todos nós sabemos ser uma elipse, não é isso? A questão, as leis de Kepler, né? A primeira lei de Kepler diz pra gente que a trajetória da Terra em torno do Sol é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos, coisa que até essa figura aqui nem está mostrando muito, certo? Está exagerado essa elongação aqui, não é tão alongado assim, mas é só uma figura para despertar a nossa visão, certo? Tudo bem? Então, essa é a trajetória da Terra em torno do Sol. A trajetória é uma linha imaginária que liga todos os pontos por onde o móvel vai passando. Dá uma olhada nesse outro exemplo do carro andando nessa rua, vamos imaginar aí uma rua, né? Então reparem que no instante zero, tempo zero, ele estava ocupando essa posição, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá. Então a trajetória dele é uma linha reta que liga todos esses pontos sobre a estrada por onde ele está passando, certo? Então a trajetória é uma linha imaginária que liga todos os pontos por onde o móvel passa. Então, a trajetória, olha só que interessante, isso é uma coisa bem interessante, a trajetória também depende do referencial. A forma que a trajetória tem também vai depender do referencial que você adotou para observar aquele determinado movimento. Então, um exemplo bem clássico e bacana de enxergar é de um avião soltando uma bomba, por exemplo, né? Então, reparem, esse avião está voando para lá, obviamente, e quando chega nesse ponto aqui, ele solta uma bomba. E aí você tem um observador fixo ao solo. Se você tomar esse observador fixo ao solo como teu referencial, ele vai ver a bomba formar uma trajetória parabólica. A gente pode discutir melhor isso depois, mas essa trajetória parabólica, ela se dá em função do movimento com velocidade constante que o avião tem para frente e o movimento acelerado que a bomba tem quando cai. Afinal de contas, quando a bomba cai, ela cai de forma acelerada, acelerada pela aceleração da gravidade, certo? Então, essa composição de dois movimentos, um em linha reta com velocidade constante e um de queda com a velocidade aumentando cada vez mais, acaba gerando essa trajetória parabólica. Deixa eu apagar isso aqui. Acaba gerando essa trajetória parabólica, uma composição de movimentos. E essa composição de movimentos, quem observa é quem está parado lá no chão, observando a queda dessa bomba. Já o piloto, por sua vez, se olhar para a bomba, como é que ele vai ver? Como a bomba tem a mesma velocidade para frente do avião, afinal de contas ela saiu do avião e não tem por que ela perder essa velocidade, a gente está desprezando aqui, obviamente, qualquer situação de resistência com o ar. Como a bomba não tem o porquê, não existe nenhum motivo para ela
retardar o movimento, para ela frear o movimento à frente, ela continua com a mesma velocidade do avião. Tanto que isso é verdade que ela sempre está embaixo do avião, pode ver. Nessa situação 1, 2, 3 e 4, reparem que a bomba está sempre embaixo do avião, certo? Então, quando o piloto olha para essa bomba, ele vê ela caindo numa linha reta. Ele olhou, na situação 1, ele olhou para a bomba, estava pertinho do avião. Na situação 2, estava um pouquinho mais para baixo. Ele percebeu, porque a bomba foi mudando o tamanho dela, né, aparente, né? Então ele sacou, ele sentiu que a bomba está caindo. E está caindo numa linha reta para ele. Então é curioso que dois observadores distintos, diferentes, observem situações diferentes de uma mesma situação. Né? O observador no chão vê uma trajetória parabólica, já o piloto vê uma linha reta vertical, certo? Então isso mostra que realmente a trajetória de um móvel também depende do referencial adotado. Tranquilo, gente? Tudo bem esses conceitos? Tranquilo até aqui? Você sabe que na Segunda Guerra e na Guerra do Vietnã, principalmente, é um avião que ainda é usado, chamado A-6 Intruder, até tem filme, né, sobre ele. Esse avião voava tão baixo que se ele soltasse bombas convencionais e elas explodissem no solo, de tão baixo que ele está, ele explodiria junto com essas bombas. Então, quando ele passava voando, justamente porque as bombas explodiriam embaixo do avião, isso que a gente está vendo, né? Ele solta a bomba acaba caindo no solo, bem embaixo dele, explode aqui, explode o avião em cima, porque ela vai explodir embaixo do avião. Então essas bombas desse avião tinham aletas, que quando soltava a bomba, abriam-se aletas, retardava violentamente o avanço da bomba, dava tempo do avião escapar e aí sim as bombas caíam no chão, de tão baixo que ele voava. Né? Na Guerra do Vietnã foi bastante usado, enfim. Certo? Então, só como um exemplo de uma aplicação não tão nobre, né? Mas dessa situação que eu estou ilustrando para vocês. Tá ok? Outros conceitos que são importantes e básicos para quem estuda cinemática é o conceito de posição ou espaço. E é bem tranquilo, né? Posição ou espaço é simplesmente a posição ocupada pelo móvel sobre uma determinada trajetória orientada. Repare que aqui a gente vai orientar a trajetória em um determinado instante, certo? Então, de novo, aquela figurinha do carrinho que você já tinha visto. Repare que aqui, ó, essa setinha indica o sentido onde eu vou contar de forma crescente as posições, ou seja, indica o sentido positivo, como se fosse um eixo X lá da matemática indicando o sentido positivo, certo? Então ela está orientada. Essa flechinha, né, indica sentido positivo. Então eu vou contar, se eu escolher aqui o 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, para cá, para o outro lado, menos 1, menos 2, bem o que é o eixo X mesmo, né? Então os móveis podem ocupar a origem 0, podem ocupar posições positivas e podem ocupar posições negativas. E então reparem que realmente é uma trajetória que está orientada. E eu posso montar uma tabela mostrando em cada instante de tempo qual é o espaço ou posição ocupada. Então vamos montar essa tabela juntos? Olha lá, no instante 0 segundo, onde é que está o móvel? Então vamos lá, 0 segundo está aqui, ó. 0 segundo está aqui. Onde é que está o móvel? Ocupando a posição menos 2, olha lá, a unidade é o metro. Então menos 2 metro. Depois, passado 1 segundo, para onde que foi o móvel? Ó, no instante 1 segundo, onde é que está o móvel? Está justamente naquilo que nós chamamos de origem da posição. Origem das posições, certo? O 0, esse 0 foi escolhido aleatoriamente, alguém foi lá e escolheu, falou, ó, aqui é a origem das posições. Você poderia chegar e dizer assim, ó, o portão da minha casa é a origem das posições. Eu vou estudar o movimento dos carros que passam na minha rua. O portão da minha casa é a origem das posições, é 0. Para lá é positivo, para cá é negativo, certo? Você poderia fazer isso na tua rua sem problema nenhum. Continuando aqui. Depois, no instante 2 segundos, ocupa a posição ou espaço 3 metros, e no instante 3 segundos, ocupa a posição ou espaço 6 metros. Então veja que montamos uma tabela com a posição do móvel, com o espaço que ele ocupa nessa trajetória, no tempo indicado, certo? Tudo bem? Tranquilo essa questão de posição ou espaço? Sim, a gente indica a posição e espaço pela letra S. Isso é bastante importante, certo? Vamos adiante. Eu posso, a partir do conhecimento de qual o espaço que esse corpo ocupou ao longo do tempo, eu posso determinar qual foi o deslocamento. Deslocamento nada mais é do que uma subtração, né, uma diferença entre as posições inicial e final ocupada. Então, o deslocamento ou a variação do espaço, que eu vou indicar por ΔS, esse delta em física, né, que é um triangulinho para cima, assim, ele indica a variação. Então, quando eu digo ΔS, eu estou dizendo a variação do S. Quem que é o S?
Espaço-posição, não é isso? Então, é a variação da posição ou a variação do espaço, certo? Tranquilo? Então, o ΔS vai ser a posição S, que eu vou chamar de posição final, e o S0, que eu vou chamar de posição inicial. É usual em física a gente colocar esse zerinho como um índicezinho, subíndice, para indicar aquilo que é inicial, certo? Então, o deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial, ou seja, o deslocamento é a variação do espaço. Então vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar de novo aquela trajetória do carrinho e pegar aquela tabelinha que a gente montou no slide anterior. E eu pergunto, qual foi o deslocamento entre 0 e 2 segundos? Entre 0 e 2 segundos, qual foi o deslocamento desse móvel? Então vamos olhar a continha ali, ó. ΔS é igual a S menos S0, certo? ΔS é igual a S menos S0. Tem a posição final e a posição inicial. Qual é a posição final? Ora, o tempo vai de 0 até 2. Então, obviamente que o 0 é o tempo inicial e o 2 é o tempo final. Então, no tempo final, no 2 segundos, onde é que ele estava? Então, vai lá, ó, nos 2 segundos ele ocupava a posição 3. Então, no lugar do S eu coloco 3. Essa é a posição final que ele estava ocupando. Menos S0. Qual é a posição inicial? Ora, a posição inicial ele ocupa no tempo inicial, que é o 0. Então, no tempo 0, ele ocupava a posição, o espaço, menos 2. Então, eu coloco menos 2 no lugar desse 0. Só cuidado com esses sinais. Vou apagar aqui para você enxergar legal. Ó, menos da equação e o menos que o menos 2 trouxe com ele, né? Que o 2 trouxe com ele, melhor dizendo. Você sabe que na multiplicação menos com menos dá mais, então eu tenho 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Então, o deslocamento do móvel entre 0 e 2 segundos foi de 5 metros. Vamos ver na figurinha se isso é verdade? Onde é que tá ele no instante 0? Está aqui, ó. Aqui ele está no instante 0. Onde é que ele está no instante 2? No instante 2 ele está aqui, ó. Certo? Quanto que ele andou? Vamos ver? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Aliás, no tempo 2, eu pintei errado. Aqui que é o tempo 2, ó. Né? Então, olha, ele andou 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros, né? Veja que está em metro. Cada pedacinho ali é 1 metro. Então ele realmente andou 5 metros. Deixa eu apagar, ficou muito bagunçado. Entendeu esse negócio, gente? Deslocamento. É simplesmente uma diferença entre o espaço final e o espaço inicial ocupado, certo? Ele saiu daqui, no nosso exemplo, até aqui, né? Então ele andou realmente 5 metros, esse foi o deslocamento. Tudo bem? O deslocamento ser positivo indica que ele teve um deslocamento no sentido positivo. Ele acabou, no final das contas, andando mais no sentido positivo do que no sentido negativo. Vamos dar uma olhada nisso de uma forma mais detalhada. Então, olha só, observe que se o deslocamento ΔS for positivo, isso quer dizer que o deslocamento ocorreu a favor da orientação positiva da trajetória, certo? Eu poderia dizer que ele parou à direita da onde ele saiu, certo? Ele parou à direita da onde ele saiu. Tudo bem? Se o deslocamento for negativo, o deslocamento ocorreu contra a orientação positiva da trajetória. Ou, uma melhor maneira de pensar, é pensar que ele, depois que ele executou todos os movimentos que ele tinha que executar, ele acabou parando mais à esquerda da posição que ele partiu, em relação à posição que ele partiu. E se o deslocamento for igual a 0, ou o móvel ficou parado, não andou, o tempo passou e ele não andou, aí o S menos S0 deu 0, ou ele retornou para a posição de partida, certo? Conseguem sacar essa ideia? Imagina que ele saiu daqui. Se ele passou o dia aqui, qual foi o deslocamento dele? 0, ele não andou, ele ficou o dia inteiro parado aqui. Mas se ele sai daqui, vem para cá, depois volta e para no mesmo lugar de onde ele saiu, o deslocamento dele também foi 0. Mas professor, ele andou. Pois é, eu sei que ele andou, mas esse andou, a gente não vai chamar de deslocamento, a gente vai chamar de espaço percorrido, tá? O quanto ele realmente andou, certo? Ele andou, ele pode ter andado 1.000 quilômetros para cá, voltou os 1.000 quilômetros e parou no mesmo lugar de onde saiu, o deslocamento dele é 0, porque o S e o S0 são iguais. Como o deslocamento ΔS é S menos S0 e eles são iguais, dá 0. Então, por mais que ele acabe andando um monte, o que ele realmente andou, mas parou no mesmo lugar, o deslocamento foi 0. Então, se o ΔS é 0, você tem duas coisas que você pode pensar. Ou ele ficou parado lá o tempo todo, ou ele saiu, andou pelo mundo inteiro e voltou, parou no mesmo lugar, o deslocamento dele é 0. Certo? Hoje de manhã, você estava deitado na sua cama, não queria sair dela, não é isso?
Saiu, foi trabalhar, foi estudar, voltou para sua cama, o deslocamento nesse intervalo de tempo que você saiu dela até voltar foi zero, porque você voltou para o mesmo lugar de onde você saiu. Então o deslocamento é igual a zero. Curioso, né? A gente andou um monte, mas o deslocamento final é igual a zero. Tudo bem? Tranquila a ideia? Porque o deslocamento não depende disso. O deslocamento depende da posição inicial e da posição final. Se elas forem iguais, o deslocamento vai ser igual a zero. Voltou para o mesmo lugar, zero. Tá certo? Tranquilo? Então voltando para cá. Olha lá. Quando o deslocamento é positivo, nós dizemos que ocorreu um movimento progressivo. Andou no sentido positivo da trajetória, você está executando um movimento progressivo. Se o deslocamento for negativo, você realizou um movimento retrógrado, ou seja, andou mais no sentido negativo, tá certo? Vou apagar. Então, movimentos progressivos, deslocamentos positivos. Movimento retrógrado, deslocamento negativo, certo? Ou seja, imagine aqui a trajetória. Aqui está o zero, aqui está o A, né? Toda vez que você andar para cá, você está realizando um deslocamento positivo, porque você está andando a favor da trajetória. Então, o teu movimento é um movimento progressivo. Se você andar para cá, você está andando no sentido negativo dessa trajetória. Então, você está executando um movimento retrógrado, certo? Tudo bem? Então, veja que o movimento progressivo é um movimento que se deu a favor da trajetória orientada. O movimento retrógrado foi no sentido contrário ao positivo adotado, certo? Andou no sentido negativo, a gente pode dizer. Vamos fazer algumas continhas para exemplificar isso. Deslocamento entre B e D. Então, o que é o deslocamento? ΔS, deslocamento, posição ocupada em D menos a posição ocupada em B. Qual foi a posição ocupada em D? Posição ocupada em D, 240 km. Está aqui. Ó, é só olhar na trajetória aqui, está em quilômetros. E posição ocupada no ponto B, 80. Então, menos 80. Veja que aqui tudo é positivo, certo? Não tem nada negativo para cá. Então, 240 menos 80, 160 km. Então, o deslocamento de D para B, ou melhor, de B para D, é positivo. Por quê? Porque o movimento foi progressivo, né? Você andou no sentido positivo da trajetória, certo? Você foi de B para D. E de C para A? Então, vamos lá, mesma coisa. Deslocamento ΔS, SA menos SB. Posição ocupada por A, 0. Origem das posições, 0. Menos posição ocupada em C, 160. Menos 160. 0 menos 160, menos 60. Veja que agora o deslocamento ficou negativo. Por que ficou negativo? Porque você andou no sentido negativo da trajetória. Agora você saiu de C e foi para A. Percebe? Se você for de A para C, você vai executar mais 160. Não é isso? Concorda? Aí o teu deslocamento final, se você somar, vai acabar sendo 0. Voltou para o mesmo lugar. Tá clara essa ideia? Vamos mais um pouquinho? Velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela é simplesmente a razão entre o deslocamento escalar, o S menos o S0, em cima de uma trajetória retilínea, e a razão entre isso e o intervalo de tempo que você levou para executar esse deslocamento. Então, a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. É o deslocamento escalar executado. Quando eu falo escalar, não é um deslocamento vetorial, a gente não está preocupado ainda com os vetores, certo? Então, é o ΔS dividido pelo ΔT. Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento é S menos S0, e intervalo de tempo, né? Como eu falei para vocês, o delta indica intervalo, né? Sempre variação, então é o tempo final menos o tempo inicial, certo? A unidade do sistema internacional, a gente viu isso lá na primeira aula, no sistema internacional, a unidade de velocidade é uma unidade derivada, lembra disso? É o metro por segundo. Metro que veio do ΔS e o segundo que veio do ΔT. Então essa é a velocidade média. Quando a gente tem um deslocamento positivo, tem-se também uma velocidade positiva, uma velocidade média também positiva. Maior que zero é positivo. Então, disse que o movimento é progressivo. Então, velocidades positivas indicam movimentos progressivos. Velocidades médias positivas indicam movimento progressivo. Já se o deslocamento é negativo, a velocidade média também vai ser negativa. O intervalo de tempo nunca é negativo, né, gente? Porque o tempo a gente não conta para trás. Como o tempo a gente sempre conta para frente, 0, 1, 2, 3, o intervalo de tempo nunca é negativo, certo? Então, se o ΔS é negativo, a velocidade média também vai ser negativa, tá ok? A equação mostra isso. Então, o movimento vai ser o movimento retrógrado, tá certo? Adiante. Eu queria que você entendesse o que uma velocidade diz. Eu acho isso bastante importante saber fazer essa interpretação, né? Então, se você calculou que uma velocidade média
aqui eu vou colocar o M que eu não coloquei aqui, né? Velocidade média de 2 metros por segundo, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que, em média, a cada segundo que passou, o móvel andou 2 metros. Outra maneira de pensar é que, para que ele ande 2 metros, se passa 1 segundo. Tá certo? Então, em média, foi isso que aconteceu. A cada segundo que passou, ele andou 2 metros em média. Certo? Tudo bem? Tranquila a ideia? Então, vamos fazer um exercíciozinho bastante importante, que caiu no Enem de 2012. Certo? Então, vamos dar uma olhada que isso nos interessa. Diz assim, uma empresa de transportes... Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Dúvidas? Dá um jeitinho de mandar aí, tá bom? Dá uma olhada. Antes de fazer eu vou fazer esse exercício com vocês, mas eu quero que vocês façam ele depois de novo, sozinhos. Dá uma olhada em toda a teoria que a gente já estudou, tá? Isso ajuda bastante. Vamos lá? Vamos fazer então? Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos... Não, isso é importante. 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Tá certo? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Tá certo? Ele tem que obedecer às velocidades máximas. Vejam que é um exercício de trecho. A gente vai marcar a letra certa aqui, certo? Veja que é um exercício de trecho, tá ok? Então vamos lá. Essa equação aqui é a equação da velocidade média. Eu não tomei esse cuidado, eu vou escrever aqui agora com você. Ó. A gente viu que a velocidade média é o ΔS sobre ΔT, não é isso? Nessa equação eu estou isolando o ΔT. Então eu estou passando esse ΔT que está dividindo, estou passando ele multiplicando, e a velocidade média que estava isolada, eu estou passando dividindo. Então é assim que eu estou usando a equação, ó, com o ΔT isolado. Mas ela é a equação da velocidade média, certo? Só que em vez de isolar, deixar o V isolado, eu isolei o ΔT, porque a gente vai calcular os tempos que esse caminhão desse transporte levou em cada trecho. Então eu já isolei na equação o ΔT. Então eu tenho ΔT, ΔS sobre V. Então qual foi o deslocamento no primeiro trecho? 80, certo? Se você voltar ali no texto, você vai ver, ó, aqui, ó, 80 km por hora, ele vai andar 80 km, certo? Então volta aqui na resolução, 80 km, e ele vai poder andar no máximo a 80 km por hora. Então qual vai ser o tempo que ele vai levar? Ele vai levar, se ele conseguir andar a 80 km por hora, a gente está imaginando que sim, ele vai levar 1 hora nesse primeiro trecho. E no segundo trecho, pega o ΔT isolado de novo, quanto que ele vai andar nesse segundo trecho? 60 km. Qual é a velocidade máxima que ele pode executar? 120, lembra? É dado do texto lá. Ó, ele vai andar 60 km e pode andar no máximo a 120, certo? Então tá aí, fazendo essa divisão, ele vai levar meia hora. Ele vai levar meia hora nesse segundo trecho. Então qual vai ser o tempo total? O tempo total é o intervalo de tempo do primeiro trecho, mais o intervalo de tempo que ele levou no segundo trecho. Então, 1 hora mais meia hora, ele vai levar um tempo de 1,5 horas. Imaginando que ele consiga andar na velocidade máxima, ele vai levar 1,5 horas, certo? Então a gente marca o que ali? 1,5, letra C. Marcamos a letra C nesse exercício. Tranquilo? Marcamos então ali a letra C. Tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo? Entenderam a questão da velocidade média? Deixa eu falar só mais uma coisinha a respeito da velocidade média. Velocidade média não é a soma de todas as velocidades que um móvel adquiriu ao longo de uma viagem pelo tempo que levou. Não é. Ou melhor ainda, a soma de todas as velocidades dividido pelo número de velocidades. Tá? Não é isso. Velocidade média é exatamente o que a equação está mostrando. É o deslocamento, que é o S menos o S0, dividido pelo intervalo de tempo que se levou para executar esse deslocamento. Tá? Às vezes a gente quer pegar todas as velocidades que são dadas no texto, somar e dividir. Então eu tenho lá 4 velocidades, o móvel saiu do ponto A e chegou no ponto B. E aí o texto diz lá 4 velocidades que ele assumiu nesse pedaço. A gente soma as 4 velocidades e divide por 4.
Não é isso. O conceito de velocidade média não é a média das velocidades. Toma cuidado. Embora a gente chame de velocidade média, não é a média das velocidades. Cuidado, não é somar as velocidades e dividir, como a gente faz a média bimestral, por exemplo. Eu tenho 5 notas, divide por 5, soma as 5 notas, divide por 5, eu tenho uma média das minhas notas. Não, velocidade média não é isso. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Toma cuidado com isso, tá ok? Próxima aula, continuamos com esses conceitos importantes envolvendo movimento, envolvendo cinemática, envolvendo essas questões importantes de física. Não desanima, estuda, refaça esses exercícios dessa aula. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, gente. Valeu.